dia, luz do dia! Boa tarde, luz da tarde! Boa noite, luz da noite! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um programa comigo, Débora Jazene, aqui na Madrugada Astral e na Vibe Mundial 95,7 FM. Olha, acredito que você teve uma boa semana. Acredito também que você fez lição de casa, que você olhou para algumas coisas que nós falamos no programa anterior. E eu gosto de saber o que vocês sentiram. Então, manda um direct, me conta, compartilha. Eu não vou revelar o seu nome, a não ser que você queira, mas vamos ter essa troca, que é muito gostosa. E eu tenho recebido muitas mensagens e eu estou adorando poder ajudar a vocês encontrarem as suas respostas. No dia 18, foi meu aniversário, e eu dei uma palestra na Pax que falou a respeito de destino, escolhas e propósito. E dentro dessa trajetória de destino, de escolhas e propósito, eu posso dizer para vocês que existiu uma dinâmica muito interessante. Porque, além de perceber que dentro da trajetória de cada um, tem algo que faz parte do seu destino. Por exemplo, fez parte do meu destino a minha mãe me chamar para ver o homem descendo na Lua, em julho de 69. Fez parte do meu destino ter a mensagem do Aleister Crowley em 1970. E essas duas, vamos dizer, principais informações fizeram parte do meu destino e de quem eu sou hoje, astróloga e taróloga. Além de ter desenvolvido ao longo dos anos todas as outras, vamos dizer, quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, então, dependendo do ambiente, a gente vai respondendo, não, eu sou escritora, então, eu sou palestrante, não, mas eu também sou professora. Ou seja, nós vamos trazendo todas as habilidades e não deixam de ser os nossos skills. E é exatamente dentro disso que, dentro das escolhas, eu poderia ter feito direito ou rádio e televisão, comunicação social. Eu escolhi fazer rádio e TV. E dentro do meu propósito, esse é o único que, na verdade, eu posso dizer para vocês que é desde sempre. Não só buscar me conhecer cada vez mais, mas ajudar você a encontrar o seu caminho, através da sua narrativa e, principalmente, daquilo que vai fazer parte do seu propósito. E propósito, ele é muito particular. Não, o meu propósito pode não ser o seu propósito, mas todos temos o propósito de sermos pessoas melhores e, principalmente, de fazer algo para o coletivo. Porque o propósito ele pode ser pessoal. Sim, tem os propósitos pessoais, sem dúvida alguma. Mas propósito geralmente é para várias pessoas. E eu acredito que hoje, dia 30 de abril, fechando o mês de abril, que foi um mês intenso, com 3 feriados. Aí você fala, não, mas foram só 2. Sim, foi a Páscoa e 21 de abril. Mas amanhã é 1º de maio, e é uma sexta-feira.
E tem muita gente que já está saindo hoje para viajar. E amanhã, dentro desta temporada taurina que nos encontramos, é lua cheia. E quando tem lua cheia, nós ficamos emocionalmente transbordando. Transbordando de ideias, transbordando de afazeres e transbordando também de emoções que elas precisam ser extravasadas. E é exatamente esse extravasar, este poder chegar num outro patamar, numa outra frequência, numa outra vibração, é quando nós vamos olhar para dentro, entender o que está acontecendo conosco, para que a gente possa, sem dúvida alguma, fazer uma grande diferença. Aí eu sei que nós já falamos algumas coisas a respeito do nosso roteiro. E Lua no signo de Escorpião, Sol no signo de Touro. Festival de Vesak. É quando Buda desce à Terra e nós podemos realizar os nossos pedidos. É a lua da prosperidade. É a lua em que nós vamos manifestar. E a manifestação, ela é uma verdade na nossa vida. Muitas vezes, se eu não acreditar, isso pode demorar mais para acontecer. Ser um pouco mais devagar. Quando os dois signos se encontram, a vida vai ter uma pergunta que é inevitável. O que você está segurando, aliás, né? E que já deveria ter sido solto. Por que eu estou segurando? Porque é touro. Touro é posse, é meu, é minha. My precious. Né? Exatamente essa parte em que nós temos aquilo que é uma propriedade mesmo. E Escorpião, ele pede para você liberar isso também. O eixo casa 2, casa 8 é o meu dinheiro e o dinheiro do outro. São as emoções mais intensas. Então, preparem-se para este final de semana de feriado, de viverem situações em que vão, com certeza, criar memória. Não tem como. E parece que no ar nós temos uma energia que vigora para que a gente realmente execute algumas coisas que estavam faltando. Mas vamos lá. Touro é a parte da segurança, da estabilidade e do controle. E Escorpião é a transformação, o desapego e a profundidade. São os opostos complementares. Enquanto um my precious, o outro fala, solta isso. Enquanto tem a parte do, não, isso é muito importante. O Escorpião vai lá e fala assim, é nada. Vida que segue. Desapega. Eu acredito que o desapega é bem a questão Escorpião. Mas há controvérsias dentro disso tudo. Porque existem as fases em que nós vamos estar prontos para soltar, para desapegar, para liberar, para nos livrar. Tem a fase da libertação e do livramento. Mas nem sempre a gente está pronto para isso. Tudo que o touro quer manter, o Escorpião, ele na verdade sabe que para evoluir, ele precisa deixar ir. E deixar ir
precisa ter muita sabedoria. Sabia que todos nós temos Escorpião no mapa? E que todos nós temos ele numa casa astrológica. E conforme esta casa astrológica, este eixo do que eu me apego e o que eu posso libertar, olha no seu mapa. Veja aonde está. Cada eixo vai ter uma história para ser contada. E se você tiver entre casa 1, ascendente, ou descendente, que é casa 7, pode ter certeza que os desapegos, eles são para serem trabalhados internamente. São coisas do seu chakra cardíaco e tem a ver com a sua relação, você e o outro. Se for no eixo 2-8, ou seja, casa 2, bens materiais, e casa 8, a parte do dinheiro do outro, das heranças, da nossa parte também da intimidade e da sexualidade, é um aprendizado em relação ao que você pode ter e o que você pode libertar. E principalmente deixar ir alguém que não faz a menor diferença na sua vida. Eixo 3 com eixo 9 fala a respeito do eixo 3, que é a casa de Gêmeos, que é a casa da comunicação, dos irmãos, das pequenas viagens, e casa 9, que fala a respeito de um momento especial, que são as longas viagens, é o nosso chakra frontal e fala também da nossa espiritualidade. Então, o que na verdade eu preciso aprender e me libertar? Eixo importantíssimo, casa 4 e casa 10. A minha família, a minha origem e a minha carreira. Eixo 5, 11. O meu social, no eixo 11, na casa 11. E o 5, a minha criatividade, o meu prazer. O meu prazer estar com os amigos, o meu prazer é pessoal. É com os meus filhos, é com a minha criatividade. E por fim, o eixo 6, 12, que é a casa do trabalho e da saúde, na 6, e a casa 12, que é a espiritualidade dentro da profundidade. Se eu tenho na casa 6, a minha transformação, principalmente em Escorpião, vai trazer, de levar para o dia a dia essa transformação. Então, conhecer o seu mapa e saber quais são as nossas dificuldades e as nossas expertises e os nossos, vamos dizer, skills e principalmente os nossos desafios, é saber que em determinada parte do ano eu posso estar mais favorável para X ou para Y coisas. E é muito interessante como nós podemos mapear o nosso ano justamente através do nosso mapa ou da nossa revolução solar. E posso dizer que este ano, na minha revolução solar, eu estou muito curiosa para saber quais são as transformações de fato, porque esse ano eu tive 6 planetas em Áries. E num eixo de casa, onde é um super estélio. Ou seja, pode ter certeza que eu vou contar parte dessa experiência para vocês, vou compartilhar. Porque desde fevereiro,
nós estamos tendo esses, vamos dizer, estélios, Sol, Lua, Mercúrio e outros planetas numa casa. E isso faz com que aquela casa específica vá dando tom para tudo do nosso ano. Mas vamos lá. Esse é o momento de nós repensarmos também nas relações que não fazem mais sentido para nós. E começar a dar um pouquinho mais de atenção aos nossos padrões emocionais repetitivos. E, principalmente, do que eu tenho medo de perder. Eu tive uma conversa com uma pessoa muito amiga, aonde ela me trouxe uma questão de um medo na qual ela tinha em relação a um determinado assunto. E fiz com ela a dinâmica que eu falei para vocês no programa anterior. Qual é o tamanho desse medo? O que ele te faz? Por que ele te trava? Etc. E eu percebo cada vez mais que existem coisas que são muito viscerais para todos nós. E é exatamente, tá? A partir de minimamente encarar como não fosse um personagem do filme do Stephen King, ou mesmo do Hitchcock, ou mesmo, vamos dizer assim, de todas as sextas-feiras 13 e etc., é o momento de reflexão, de nos perguntarmos o que está bloqueando. E uma das perguntas que eu recebi na semana foi: Débora, eu sei que eu preciso mudar, mas eu tenho medo de perder o que eu já construí. Essa pessoa depois me trouxe um contexto, e eu só trouxe mais essa frase, que ela está, na verdade, fazendo uma transição de carreira. E dentro dessa transição de carreira, ela sabe que ela nasceu para fazer exatamente no que ela está finalizando, né? Ou seja, o que ela quer ser. E dentro dessa dinâmica, uma das coisas que faz ela ter medo é a questão, principalmente, remuneração. E aí eu posso dizer para vocês, com toda a experiência, que numa transição profissional, você precisa se preparar. Não adianta você dizer assim, não, porque agora eu vou fazer, eu estou no corporativo e eu vou ser uma consultora. Muito bem, então vamos lá. Você que está no corporativo, que você vai ter, vamos lá, o seu vale alimentação, você vai ter a sua parte do convênio médico, o convênio dentário, vale supermercado, vale academia, que eu esqueci o nome de como o seu... Enfim, você vai ter todas as benefícios do seu mundo corporativo. E aí você resolve CPJ. Qual que é o primeiro susto? Que no tal dia do mês você não vai ter mais aquela quantia depositada na sua conta bancária. E isso vai te dar o quê? Pânico. Vai. Vai te dar pânico? Vai te dar. Não vou dizer para você que vai ser suave. Não. É muito importante numa transição de carreira você ter pelo menos um ano de contas pagas. Faz o seu colchão, faz as suas economias. Não adianta você ir com, não, agora eu vou fazer tal coisa. Gente, bullshit, ou seja, uma grande mentira. Não dá para fazer uma transição sem você se preparar.
Se você mora de aluguel e se você mora em apartamento, você, na verdade, tem 2 aluguéis. Você tem o do imóvel e você tem o seu condomínio. E você vai ter todas as contas extras. Então, só para isso aqui, se você não tem a sua casa própria, você já vai precisar de um certo dinheiro, vamos dizer, para minimamente morar bem. Se você tem carro, você tem que ter a manutenção. Se você tem filho pequeno, você vai ter escola. Então, não dá para fazer mágica. Não adianta pensar em transição de carreira e de uma forma infantil, de assim, não, vai dar tudo certo. Só vai dar certo com planejamento. E eu digo isso com cátedra. Por quê? Porque lá nos idos de 97, quando eu deixei de ser CLT e comecei a ser autônoma, foi um baque enorme. Por quê? Porque eu não me preparei para isso. Então, eu estou falando para você, não faça isso. Não se iluda. Não coloca óculos cor-de-rosa achando que vai dar tudo certo. Se você não se planejar e se você não se estruturar, você não vai chegar no seu objetivo e a sua transição de carreira vai por água abaixo. Porque, por mais amor que você tenha à sua profissão, você não vai estar preparado para as coisas que você vai enfrentar. Porque o seu contrato você vai ter imposto, você vai ter uma série de outras coisas que não estavam na sua programação. Então, você quer fazer? Isso te dá medo? Eu entendo este medo. Mas todo esse medo, ele tem um roteiro, ele tem nome e ele tem etapa para ser vencida. Então, se agarre no seu sonho, sem dúvida, mas se prepara para ele. Não adianta. O próprio livro do Sr. Tachmash demorou 3 anos para fazer. Até o dia que ele me pegou e falou assim, olha aqui, você vai fazer o livro ou não vai? Falei, vamos lá. Me deu prazo, fiquei todos os dias pianinho nos horários aonde ele me trouxe a incumbência, fiz. As mensagens estão aqui. Elas são mensagens só para mim? Não, elas são para uma série de pessoas. E aproveite, porque estamos nos últimos exemplares e você pode adquirir o seu onde? No www.debrajazine.com.br. Você está nessa transição de carreira e precisa de ajuda e precisa de alguns toques, principalmente do seu mapa astral e através das cartas? Vai ser um prazer te atender e te ajudar nessa jornada. Então, você pode entrar em contato comigo no 11 99850 7946. Vamos marcar o seu horário e juntas, vamos fazer essa grande modificação. E o mês de maio será um mês intenso. Teremos lua cheia amanhã e teremos lua cheia dia 31. Este é um momento de manifestar. Nós teremos a temporada taurina até o dia 20 de maio e depois entraremos na temporada geminiana. Tudo isso junto, misturado, o tempo está passando, tudo está acelerado. Nós já tivemos o carnaval, nós já comemos o coelhinho, né? Não comemos o coelhinho da Páscoa. Nós tivemos o coelhinho da Páscoa e agora estamos já há 1 semana, 2 semanas do Dia das Mães e daqui a pouco já é julho e daqui a pouco já é dezembro. Então, bora fazer a diferença. Eu desejo uma semana linda para vocês. Gostou do programa? Compartilha com os amigos, deixa seu comentário, vai ser muito bom engajar com vocês. Uma ótima semana. Fique com a programação da Madrugada Astral e da Vibe Mundial 95,7 FM. Até a próxima semana. Espero vocês. Grande beijo.